Sexta-feira agitada no nosso Vasco da Gama, dia de treino intenso no CT Moacir Barbosa. O Vasco segue a todo vapor a preparação para enfrentar o São Paulo neste próximo domingo, dentro de São Januário. Além disso, tem também novidades importantes com relação a um jogador que já trabalhou com o técnico Fernando Diniz, alvo de contratação do Vasco da Gama na janela do meio do ano, dando entrevista e falando sobre a importância do Diniz para sua carreira. Será que está cavando vaga no Vascão? Vou falar sobre isso aqui com você, uma grande surpresa nessa sua noite de sexta. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Boa Noite Gigante, que chega, é claro, daquele jeito, né? Bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeiríssima vez. Para quem ainda não me conhece, amigo vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá? Aquele Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, cara. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Inclusive tem muita gente nova chegando aqui no canal do Gigante Vasco, isso é claro, é muito bom, só que muitas dessas pessoas que chegam acabam não se inscrevendo. Então se você está chegando aqui, está começando a acompanhar agora o canal do Gigante Vasco, ainda não é um inscrito, se inscreva e ajude o nosso crescimento. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, né, amigo? Falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre essa manhã de treino, né, lá no CT Moacir Barbosa. Uma manhã intensa de treino no nosso CT, um Vasco da Gama que está muito focado, um Vasco da Gama que está se preparando para essa partida, como está aparecendo aí agora para vocês, né, aquele primeiro momento dentro da academia do CT, um momento de recover, um momento também de preparação, né, um elenco Cruz Maltino que tem uma rotina de treinos muito intenso após a chegada do técnico Fernando Diniz e de sua comissão técnica. É todo dia o elenco Cruz Maltino treinando pesado, treinando forte. E se você vê hoje um Vasco fisicamente sobrando dentro de campo, é exatamente por conta dessa preparação, é exatamente por conta dessas imagens que estão aparecendo aí a você. É assim, amigo. Hoje dentro do Vasco da Gama é exatamente assim. É surpreendente, é louco, é intenso, mas é a cara do técnico Fernando Diniz sendo colocada a cada dia que passa dentro da sua equipe. Já já, inclusive, esse jogador, Thiago Mendes, que apareceu aí na imagem, vai estar voando. Sendo colocada a forma física ideal no Thiago Mendes, se prepare para que esse jogador poderá entregar breve no nosso Vascão. Então, primeiro momento aí de treino dentro da academia, um treino, cara, muito intenso mesmo, como tá aparecendo aí na imagem a todos vocês. Olha o Carlos Cuesta aí aparecendo, é um touro, né, cara? O homem é um trator, de fato, o colombiano Andrés Gomes que dá aquele pique, aquela arrancada pro gol contra o Red Bull Bragantino. Então, o Vasco da Gama que tá muito focado, cara. É um Vasco da Gama que tá muito preparado. E teve entrevista do zagueiro Robert Renan. E eu, Lucas, trago aí as palavras dele nessa manhã de hoje, durante o treino, sobre os próximos passos do Vasco. O jogo contra o São Paulo, o apoio que vem sendo fundamental da torcida vascaína e muito mais, o Robert Renan disse às clientes da Vasco TV. Se liga só. A expectativa muito boa é de fazer um excelente jogo na nossa casa. Trabalhamos muito essa semana sobre o adversário. É um jogo importante, né, valendo muito para nós. E eu creio que vai ser mais uma final e vai dar tudo certo. Primeiramente é agradecer, né, o apoio da torcida que vem fazendo cada jogo, é uma linda festa para nós. E isso ajuda mais ainda dentro de campo, trazer a torcida para dentro do jogo. E com a sequência positiva, com as vitórias, a torcida vem ajudando mais ainda. Bom, amigo vascaíno, então, como você viu aí, né, essas foram as palavras do Robert Renan.
Prosseguindo, além, é claro, desse treino intenso que aconteceu aí logo após esse primeiro momento na academia, o elenco cruzmaltino foi ao gramado do CT Moacir Barbosa para uma preparação também com bola. Só que além de tudo isso que rolou dentro do CT, hoje também tivemos um momento muito especial, cara. Hoje tivemos a presença do projeto Marca Esse Gol, tá? Um projeto especial para esse mês de conscientização, né? O mês do Outubro Rosa, das mulheres que lutam e lutaram contra o câncer de mama. E tá aparecendo aí os registros mais do que emocionantes e mais do que ainda especial desse lindo momento do nosso Vascão. Mais uma campanha, né, do Vasco da Gama a favor, né, claro, da conscientização. Mais uma ação de campanha desse mês do Outubro Rosa, muito legal. O elenco cruzmaltino aí abraçando, né, essas mulheres cruzmaltinas que foram visitar o CT nessa manhã de hoje. Amigo, sinceramente, o Vasco da Gama é gigantesco, cara. O Vasco da Gama é fora da caixinha, cara. O Vasco é um clube gigante e atitudes como essa mostram exatamente o tamanho e a grandeza do nosso clube. Bom, continuando aqui e falando um pouquinho sobre campo e bola agora, né? Tivemos o treino no nosso CT, informação importantíssima para você. Fernando Diniz vai contar com um reforço importantíssimo para a partida desse próximo domingo. Ryan se recuperou de um edema na coxa direita, que o tirou da partida contra o Red Bull Bragantino no domingo passado lá em Bragança Paulista e já treina há 3 dias sem nenhum tipo de restrição, tá? O Vasco que ganhou folga na segunda e na terça-feira, então na quarta se reapresentou no CT e desde quarta-feira o Ryan vem treinando normalmente. Quarta, quinta e sexta com carga normal, nenhuma preocupação para o técnico Fernando Diniz com relação à presença de Ryan no jogo contra o São Paulo nesse próximo domingo. A expectativa é que diante desse ótimo momento, é claro, que o Ryan vive, ele já volte ao time titular. A princípio, o Vasco, né, não tem novos desfalques por lesão ou também por suspensão, e a expectativa é que repita exatamente a base do time que engatou essa sequência de vitórias consecutivas no Brasileirão. Automaticamente, com a volta de Ryan, né, Pablo Verrete volte para o banco de reservas, mesmo sendo autor de 2 gols importantíssimos na vitória contra o Red Bull Bragantino em São Paulo. Então, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita e Piton na esquerda, Carlos Cuesta e Robert Renan formando a dupla de zaga, Barros e Tietê como os 2 volantes do nosso Vascão, Barros, né, o pitbull da colina, Coutinho à frente, o nosso camisa 10, o nosso craque, e o ataque, Nuno Moreira, Andrés Gomes e ele, Ryan, o nosso cria, a nossa joia, a joia do nosso Vascão. De acordo com a programação divulgada pelo Vasco, amanhã, sábado, os atletas terão mais uma sessão de treino, inclusive a última sessão programada para o período da manhã desse sabadão. E logo após esse treino é concentração, né? Já olhando a partida contra o São Paulo. É foco total, amigo. É um Vasco da Gama que quer ir em busca da sua 5ª vitória consecutiva no Brasileirão. Te empolga? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E antes de continuar o vídeo, antes de falar sobre esse assunto aí que movimentou recentemente o nosso Vascão, tenho um recado aí rápido para você, amigo, na noite dessa sexta. Se liga só. Bom, amigo vascaíno, eu venho aqui rapidinho para dar um recado importante para você. E é rápido mesmo, tá? Se você é amigo torcedor, é apaixonado pelo Vasco da Gama e não gosta de perder absolutamente nada sobre o nosso Vascão, eu te chamo nesse momento para acompanhar o mais novo canal do torcedor vascaíno. Um canal onde você vai encontrar cortes exclusivos dos nossos vídeos aqui do canal do Gigante Vasco, entrevistas, bastidores, zona mista e muito mais. E o canal é esse aqui, ó, Bastidores do Gigante. Como eu falei, cortes dos nossos vídeos e ó, já estão lá todos, tá? Corte do Acorda Vascão de hoje, corte do Boa Noite Gigante de ontem e de todos os últimos vídeos que já foram postados. É exatamente eu, Lucas, nos vídeos que eu posto no canal do Gigante Vasco, em corte lá, em minutagem bem menor, para você não perder absolutamente nada sobre o nosso Vasco. Domingo, Vasco São Paulo, coletiva, zona mista, também vai ser postado nesse canal em cortes para você. O melhor conteúdo para você, torcedor vascaíno, sempre se informar sobre o nosso cruzmaltino. Então corre lá, o link vai estar aqui no comentário e na descrição e eu conto com a sua participação. Se inscreva,
Vamos embora fazer desse novo canal o ponto de encontro do torcedor cruzmaltino. Bom, amigo vascaíno, então não perca tempo, link na descrição e também no comentário fixado. E vamos embora para o último assunto deste Boa Noite Gigante. No meio desse ano de 2025, na janela que aconteceu há poucos meses atrás, o Vasco da Gama, através do diretor executivo Admar Lopes, do técnico Fernando Diniz, do diretor técnico Felipe Maestro, mapeavam o mercado, né, em busca de reforços. E os reforços que o Vasco da Gama conseguiu, eles tinham todos em comum uma característica, a não ser Thiago Mendes e Cauã Barros. Jogadores por empréstimo. Andrés Gomes veio por empréstimo do Rennes. Tivemos o Carlos Cuesta vindo por empréstimo do Galatasaray. Tivemos o Matheus França vindo por empréstimo do Crystal Palace. Crystal Palace, acho que é isso mesmo. E tivemos também mais um atleta vindo por empréstimo, só que agora me fugiu a memória. O certo foi assim que o Vasco atacou o mercado da bola. E o Robert Renan, pronto, vindo por empréstimo do Zenit. E um dos nomes que o Vasco também tentou atacar no mercado, exatamente através de um empréstimo, nesse perfil de contratação, se chama Brenner Souza da Silva, mais conhecido apenas como Brenner. Um nome que, assim como foi Robert Renan, Matheus França, foi colocado à mesa do Admar Lopes pelo técnico Fernando Diniz. Carlos Cuesta e Robert Renan foram dois nomes que o Admar Lopes bancou e quis contratar. Carlos Cuesta e Andrés Gomes, melhor dizendo. Já Matheus França e o Robert Renan foram dois nomes pedidos pelo técnico Fernando Diniz. Assim como foi também o Brenner. O Vasco tentou a contratação do jogador, atleta que pertencia e pertence inclusive ainda ao Udinese da Itália, um atleta que trabalhou com o Fernando Diniz lá no São Paulo, jogador revelado nas categorias de base do tricolor paulista, que chegou muito bem no São Paulo, no profissional, sempre foi uma promessa, uma joia da base do São Paulo, só que não engatou de primeira. E aí o Brenner ele foi emprestado ao Fluminense. E nesse período que o Brenner ele foi emprestado ao Fluminense, lá em 2019, ele trabalhou com o Fernando Diniz. Ali o Fernando Diniz viu um talento absurdo no Brenner e começou a colocar ele para jogar algumas partidas pelo Fluminense. Logo em seguida, o Diniz ele foi demitido do Fluminense e o São Paulo o contratou. E o Brenner ele estava emprestado pelo São Paulo ao Fluminense. Assim que o Diniz chega no São Paulo, ele fala assim, ó, alô São Paulo, alô diretoria, traz o Brenner que vocês tinham emprestado lá para o Fluminense, que eu trabalhei com ele, de volta para cá. E foi nesse ano de 2020 que Brenner e Diniz se reencontraram no São Paulo e o Brenner estourou. 44 jogos, 22 gols, 4 assistências, números absurdos, uma venda milionária feita inclusive pelo São Paulo ao Cincinnati do futebol norte-americano pelo valor de 12 milhões de dólares. O Brenner brilhou e o Diniz teve papel fundamental para que o Brenner tivesse esse grande destaque. Então o Diniz ele gosta do Brenner, o Brenner tem um carinho especial pelo Diniz e foi exatamente esse um dos nomes que o Vasco tentou a contratação na última janela de transferências, visando fortalecer exatamente esse setor ofensivo do Cruz Maltino. Um jogador jovem, de 28 anos de idade, que estava tendo pouco espaço na Udinese da Itália e olhava com bons olhos uma vinda ao Vasco da Gama, um retorno ao futebol brasileiro. Brenner ele não tinha um salário alto, salário de R$500 mil mensais, só que a Udinese dificultou muito a sua saída, a sua volta ao Brasil. As coisas acabaram não andando, o Brenner acabou sendo emprestado, ele foi emprestado para o Cincinnati, clube que o comprou lá em 2021, clube que inclusive vendeu o Brenner para a própria Udinese, então ele retorna ao futebol norte-americano. Nesse momento já são 7 partidas com a camisa do Cincinnati, 4 gols e 1 assistência. Ele nesse momento está emprestado apenas ao Cincinnati. Pertence à Udinese, a Udinese o emprestou ao Cincinnati, o que o Vasco queria, que era esse empréstimo, acabou não acontecendo com o clube do Vasco da Gama, com o nosso Vascão, mas aconteceu com a Udinese. E o Brenner, brilhando na Udinese, se destacando, deu uma entrevista ao TNT Sport, falando sobre o técnico Fernando Diniz. Pergunta é, o Vasco quase fechou, por um pedido do Diniz. Será que as palavras do Brenner mostram um desejo de trabalhar com o técnico de novo? Cara, o Brenner aqui seria um absurdo, tá? Grande jogador. Se liga só nas palavras dele. É quase de pai para filho, né? Foi uma das pessoas que me salvou minha vida no futebol, como eu costumo falar, como minha família costuma falar, então temos uma gratidão enorme por ele.
Eu, particularmente, acompanho todos os jogos de São Paulo, mas sou um grande fã do treinador que ele é, então eu gosto de assistir os jogos do Vasco, porque encontro futebol, encontro prazer nos jogadores em jogar, em querer ter a bola. Então, estou sempre na torcida por ele. Quando ele estava na seleção, eu estava na Itália, ele me ligou, a gente conversou, ele sempre procurou conversar coisas boas e procurou entender como estão as coisas e dar seus ótimos conselhos que ele sempre nos dá. Então, o Diniz é um cara que eu tenho muito respeito, muita gratidão. Para mim é um dos melhores, se não o melhor treinador do Brasil que nós temos. E temos que valorizar muito, porque ele é um grande treinador e os jogadores que trabalham com ele sabem o quão grande ele é como pessoa e depois como treinador. E aí, amigo vascaíno, seria um bom reforço para o nosso Vascão? Deixa a sua opinião nos comentários. Bom, eu, Lucas, agora fecho esse vídeo. Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi aquele nosso Boa Noite Gigante, último vídeo dessa sua sexta-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, link na descrição, no comentário fixado do canal Bastidores do Gigante. E como eu sempre falo aqui, é claro, saudações vascaínas! E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco!